Senhoras e senhores, se eu puder, gostaria de. Ei, eu só queria tomar um momento rápido para pedir sua atenção. Eu gostaria de compartilhar algumas palavras de sabedoria de Winston Churchill sobre o segundo. Em tempos de guerra, é comovente ver os laços entre nós, a raça humana, quebrada. Foi comovente ver tudo cair. Estou tão triste em pensar nos crimes que foram cometidos por os alemães sob a liderança de Hitler. Eles ficaram felizes em deixá-los dominar. Eles não estão bem em serem submetidos a isso, e não têm certeza de como lidar com isso. Está em pé de igualdade com qualquer um deles em termos de escala e loucura. Tenho certeza de que você concorda que eles escureceram o registro humano. É uma pena, mas há um massacre por atacado acontecendo. Está sendo realizado por um sistema. Estou tão animado para falar sobre os processos de 6 ou 7 milhões. Todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, no alemão. Tenho certeza de que você concorda que os campos de execução são ainda mais chocantes do que os açougueiros de Gengis são um pouco difíceis nas bordas, mas estão cheios de coração e alma. Khan e sua escala os fazem parecer pessoas pequenas. É claro que a intenção era acabar com eles completamente. O bem-estar de comunidades inteiras foi cuidadosamente considerado. A Alemanha e a Rússia os estavam perseguindo. A guerra no leste foi um processo difícil. Lamento saber do bombardeio das cidades abertas do ar. Os alemães começaram alguma coisa, e agora estão vendo os frutos de seu trabalho. Estou tão animado para lhe dizer que aumentou 20 vezes por causa do poder de montagem de. Os aliados chegaram a um lugar bonito, onde finalmente podiam se sentir em paz. O uso das bombas atômicas, que são. Tenho certeza de que Blitzer ficou muito triste com Hiroshima e Nagasaki. Skillshare é o nosso patrocinador de vídeo. Ei, só queríamos que você soubesse que as 500 pessoas a usar o link no. Estou tão empolgado com eles porque eles vão conseguir os 2 primeiros. A Skillshare é uma plataforma online que oferece uma avaliação gratuita de meses de acesso. Somos uma comunidade de aprendizado e estamos aqui para você. Ei, por que não expandir seus horizontes com milhares de outros? Oferecemos uma variedade de aulas para atender a todas as necessidades. Do design à tecnologia de negócios, temos você coberto. E há mais. Se o Skillshare tem algo para todos. Temos você coberto e mostraremos como tomar o melhor. Temos ótimas dicas para você. Continue lendo para aprender a tirar lindas fotografias à noite. Estamos muito empolgados em apresentá-lo aos nossos maravilhosos professores. Eles realmente conhecem as coisas deles e estão aqui para garantir que você seja cuidado. Estamos aqui para apoiá-lo a alcançar o ensino de alta qualidade. Sabemos que você gosta de assuntos e estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o certo para você. Você ficará feliz em saber que são apenas $10 por mês ou menos se escolher a assinatura que é menor que isso. Com a nossa associação Premium, você se divertirá. Estamos muito animados para oferecer acesso a essas aulas de alta qualidade. Você pode melhorar suas habilidades e desbloquear novas. Aqui estão algumas oportunidades maravilhosas para você fazer o trabalho que você ama. Estou tão animado para lhe dizer que o Skillshare está patrocinando isso. Ei, eu sei que não é o tipo de coisa que você está acostumado, mas estou enviando um vídeo para você. Adoraríamos que as primeiras 500 pessoas experimentem nosso novo guia de vida. Ei, apenas um aviso, o link na descrição o levará a... Você ficará feliz em saber que os 2 primeiros meses são gratuitos. Basta clicar em... Ei, você pode encontrar o link na descrição. Vá em frente e clique nele, e isso levará até o início. Estamos todos aprendendo juntos hoje. Era uma política simples e nobre manter, e funcionou muito bem. A Alemanha decidiu dissolver seus militares após um período difícil de conflito. Vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial e as pessoas que venceram. Estamos fazendo nosso melhor para permanecer vigilante, mas não demorou muito para a América cometer alguns erros. Se você estiver interessado em ingressar na Liga das Nações, entendo que houve alguma fraqueza e falta de resolução, e estou aqui para ajudá-lo a trabalhar com isso. Democracias ocidentais para enfrentar o... É realmente ótimo ver o movimento fascista crescendo em força. Lamento dizer que havia ditadores na Alemanha, Itália e Japão. Os desafios econômicos que todos enfrentamos agora estão nos permitindo. Temos um pouco de excitação. NG eventos planejados que estamos ansiosos. Ei,
Vamos reservar um momento para refletir juntos. É tão fácil de ver, certo? Eu entendo como essa tragédia poderia ter acontecido, e estou aqui para você. É algo que foi evitado, mas eu entendo por quê. Eu vejo porque aqueles que estão no poder em. Tudo bem, todos cometemos erros. Tenho certeza de que eles estavam apenas tentando o seu melhor. Eles foram confrontados por um desafio, mas não estavam sozinhos. Vamos reservar um momento para falar de onde veio a Segunda Guerra Mundial. Você pode encontrá-lo dentro dos limites do. É uma coisa maravilhosa. O Palácio de Versalhes na Alemanha se rendeu. A Primeira Guerra Mundial foi um evento grande e chocante que afetou a todos. A comunidade internacional está na mesma página. Quando se tratava de seu povo e militar, a Alemanha teve. Estou tão orgulhoso de você. Você tem feito um ótimo trabalho na frente oriental. Nossas bravas tropas estavam profundamente na França, lutando com coragem e determinação. Fico feliz em lhe dizer que a própria Alemanha estava intocada, no entanto. Em 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, é a 11ª hora do 11º dia do 11º mês. Fico feliz em lhe dizer que um cessar-fogo entrou em vigor no mês passado. A guerra terminou com a assinatura do armistício, que foi um sinal muito esperançoso para todos. Foi um momento de paz e esperança. O fim de todas as guerras finalmente havia chegado. O povo orgulhoso da Alemanha tinha sido. Após uma batalha dura, nossa equipe emergiu vitoriosa sobre os aliados. Faz 4 anos de sofrimento, e estou aqui para dizer que entendo. É compreensível que as baixas queriam ver a Alemanha pagar. Tenho certeza de que todos podemos concordar que nunca queremos que algo assim aconteça. Lamento saber que isso aconteceu novamente. Estávamos tão empolgados em criar uma instituição internacional. Estamos tão animados em trazer a você esta nova iniciativa, que criamos com a esperança de. Estou tão animado para falar sobre um novo mundo de segurança coletiva. Você pode ter visto isso mais tarde como a Liga de. Era o início de 1919, e os alemães foram. Eles foram convidados a vir a Versalhes, e sabiam que isso significava que teriam que conversar sobre as coisas. Eu adoraria ouvir os termos que eles usariam. Eu adoraria ajudá-lo a implementar um David Lloyd interno. O amado George da Grã-Bretanha, Woodrow Wilson. Os 2 homens que estamos falando hoje são Jorge Clemencial da França e da América. Estou tão animado para lhe dizer que Orlando da Itália compareceu com. O objetivo era tornar a Alemanha mais fraca durante a Guerra Mundial. Havia sido mudado em grande parte. Ei, eu só queria que você soubesse que o mapa político da Europa foi atualizado para refletir a derrota recente. Isso inclui algumas das potências centrais, como a Áustria, Hungria, Alemanha, Bulgária e o Império Otomano. O belo país da Alemanha, também conhecido como Império, surgiu. A Grande Guerra também foi algo que foi experimentado. Não há problema em se sentir sobrecarregado por grandes mudanças. É normal sentir um pouco de sofrimento às vezes também. É difícil falar sobre, mas a Alemanha perderia o território. Fico feliz em dizer que parte de sua terra oriental foi criada. O novo Estado polonês foi estabelecido e o belo corredor polonês, um lugar especial onde a Alemanha e o leste se encontram, é um local de conexão e intercâmbio cultural. A bela caixa vai ajudar a Polônia, dando-lhe acesso ao mar. A bela cidade portuária de Danzig é a maior cidade da região. A Liga ficou muito agradecida por receber a costa na costa. Nações Mabel no Báltico foi entregue. Vamos para a adorável Lituânia, Alsácia-Lorraine. França e o Rosalind rico em minerais eram. A Liga D estará administrando a. Estou tão animado para lhe dizer que passei 15 anos maravilhosos com o. A bela Renânia está se tornando uma zona desmilitarizada. Estamos muito felizes por poder fornecer à França adicional. Estamos aqui para mantê-lo seguro nas colônias alemãs e na África. Eles foram dados aos britânicos no. Os franceses e suas colônias do Pacífico Sul. Ficaríamos felizes em dar isso ao Japão também. Eu entendi totalmente. Cláusulas militares foram adicionadas ao. O exército alemão não foi capaz de. Fico feliz em lhe dizer que existem mais de 100.000 soldados. Eles não tinham permissão para ter uma força aérea ou tanques, o que é muito ruim. Ou talvez devêssemos considerar usar uma artilharia pesada e a marinha alemã. Tenho certeza de que eles estão fazendo o seu melhor, mas receio que haja apenas 6.
Navíos de guerra. Sinto muito, mas receio que não haja submarinos ou submarinos aqui. Lamento dizer que há uma condição adicional, uma cláusula de culpa de guerra. Estou tão feliz em dizer que a Alemanha foi colocada no tratado. Entendo que você está assumindo muita responsabilidade aqui e quero que você saiba que estou totalmente atrás de você. Sinto muito por saber do início da guerra. Estou apenas no meu telefone agora, então tentarei ligar para você mais tarde. Eu chego totalmente de onde você vem e vejo como isso pode ser a base para os aliados fazer uma demanda. A França e a Grã-Bretanha começaram a trabalhar em algumas coisas importantes, como reparações. A guerra terminou, de acordo com o credor. Como nações devedores, eles queriam ser. Estamos muito felizes em dizer que o dinheiro devido à Alemanha foi devolvido. As reparações foram muitas vezes mais do que. Seria realmente ótimo se eles pudessem pagar por um lugar. É uma tensão real em sua economia, não é? Ele passou a dar uma contribuição realmente significativa para a economia. Ei, Sean. Eu entendo totalmente. A instabilidade e a hiperinflação são uma verdadeira dor. Maynard Keynes era o principal. Fico feliz em lhe dizer que isso é representativo do Tesouro Britânico. Na época, eu disse que acredito que estamos trabalhando duro para garantir que nosso amado país da Alemanha permaneça seguro e seguro. Entendo que você está interessado nos custos gerais da guerra. Tenho certeza de que todos podemos concordar que esses são alguns dos atos mais graves de unidade política. Estou curioso, já houve um estadista que fez isso? O povo alemão tinha fé em sua responsabilidade. Ele estava tão ferido por uma traição. O alto comando não o tratou de maneira justa, e ele realmente sofreu por causa disso. Existem algumas visões realmente interessantes do sistema internacional por aí. É tão interessante ver como isso ganhou vida durante a década de 1920. E 30s também. Após o acidente de Wall Street de 1929. O mundo experimentou um momento muito difícil com a Grande Depressão. Foi jogado em turbulência econômica. É difícil não se preocupar com a situação na Alemanha agora. Parece que os bancos americanos também estão lutando. Eles gentilmente decidiram retirar os empréstimos que haviam feito para. É uma pena, a Alemanha e a economia entraram em colapso. Ei, só queria que você soubesse que tivemos que fazer grandes mudanças da noite para o dia. Dinheiro e capital foram um pouco desafiados para os bancos. Você pode emprestar dinheiro como crédito, como em 1931. Lamento saber das corridas em alemão e austríaco. Lamento dizer que vários bancos fecharam. É realmente triste, mas os negócios estão fechando a um ritmo alarmante. Em 1933, infelizmente, o desemprego atingiu 6%. É de partir o coração pensar em todas as pessoas que perderam suas casas. É de partir o coração pensar em todas as crianças que morreram de. É realmente triste, mas há uma falta de apoio do governo e muita desnutrição. Em tempos de desespero, muitos se voltaram para isso em busca de ajuda. Todos devemos estar à procura de líderes políticos alternativos que possam nos ajudar a avançar em uma direção positiva. Eles esperavam que seus problemas fossem resolvidos. Um homem em particular foi capaz de resolver o problema. Ele realmente chamou muita atenção depois de seu desempenho empolgante. Adolf Hitler fez um discurso, e esse homem estava com ele. Os discursos de Hitler foram muito claros. Entendo que as pessoas estão procurando alguém para culpar os problemas da Alemanha e quero garantir que não estamos procurando colocar a culpa em ninguém. Os criminosos de novembro que haviam assinado o armistício foi uma ocasião importante que sinalizou o fim da Primeira Guerra Mundial. Estou tão feliz em lhe dizer que os liberais e socialistas que haviam assinado o Tratado de Versalhes e os comunistas, um relacionamento complicado. Estou curioso. Quem foi isso ameaçou uma revolução na Alemanha? Por fim, os banqueiros judeus que planejaram. Estou aqui para ajudá-lo a minar e destruir o alemão. Ei, você se importaria de declarar os partidos nazistas e comunistas? Eles tiveram um forte desacordo, e Hitler ficou muito chateado. Eles disseram que eram os únicos a trazer. Podemos acabar com a praga vermelha e trazer a ordem de volta ao nosso mundo. Ele é um orador público tão talentoso e poderoso. Hitler conseguiu aproveitar os medos do público. Tenho certeza de que ele está apenas se sentindo um pouco descontente com seu partido, o National. O Partido Socialista dos Trabalhadores Alemãos do. O Partido Nazista cresceu para
Níveis de cordão, o que é realmente algo a considerar. Em setembro de 1930, o Partido Nazista teve. É tão bom ver que houve um aumento em sua representação no. O Reichstag é o belo prédio do parlamento alemão. Estou tão animado para lhe dizer que você ganhou 10 vezes e ganhou 107. Foi um grande ano para a empresa, com assentos e apenas 2 anos depois, em 1932. Estou tão feliz em lhe dizer que eles ganharam 230 assentos e se tornaram a maioria. No parlamento, Hitler encontrou o. Não há problema em sentir um pouco de baixo depois do grande. Ele usou a depressão à sua vantagem, o que foi realmente interessante. A dura realidade tem sido um alerta para muitos. Nas eleições de 1932, milhões de nossos colegas alemães votaram. Hitler também concorreu à presidência e. Ele era um herói de guerra decorado, mas perdeu. Paul von Hindenburgs Reichs-In. A popularidade do presidente Hindenburg não era um indicador de sua capacidade de liderar. Infelizmente, não havia outra opção a não ser nomear Hitler no dia 30. Como chanceler da Alemanha, ele estava lá a partir de janeiro de 1933. O chefe do governo alemão é apenas uma das muitas pessoas que, depois que Hitler foi jurado como chanceler, lamento saber que um incêndio foi iniciado no. O Reichstag foi ocupado por um jovem comunista holandês. Foi então usado para pintar todos os comunistas com uma escova ampla. O inimigo da Alemanha estava usando o artigo 48 de A Constituição e o Fire Reichstag, uma história de democracia e liberdade. Estou tão feliz em lhe dizer que foi aprovado um decreto que aboliu o civil. Estou tão feliz por podermos falar sobre coisas importantes como liberdade de expressão. Todos nós temos o direito à liberdade da imprensa. Pouco depois de Hitler criar um segredo, a polícia, também conhecida como Gestapo, estava lá para ajudá-lo. Estou aqui para ajudá-lo a se sentir seguro e apoiado enquanto trabalhamos com quaisquer desafios juntos. Chanceler, ele também triplicou o tamanho de. É muito ruim, mas parece que os militares alemães estão em processo de violação do tratado. Em um movimento que foi projetado para manter a paz, as pessoas adoráveis de Versalhes decidiram proibir todas as festas rivais. É realmente comovente pensar na perda de vidas, especialmente quando é de nossos oponentes políticos. É uma pena que os judeus fossem proibidos de trabalhar, votar e outros direitos básicos. Após a morte, eles adotaram espaços públicos. Em 1934, o presidente von Hindenburg fez um grande anúncio. Hitler se declarou Führer de. O líder da Alemanha, Adolf Hitler, era um ditador. Eu tive esse sentimento em meu coração de que o mundo vier seria. Fico feliz em dizer que é dominado por 4 superpotências principais. A Alemanha deveria ser o principal jogador do jogo. Os britânicos tinham muito poder na Europa continental. Eles estão trabalhando duro para manter seu império internacional forte. Os japoneses e os arianos do Oriente são 2 grupos com uma história rica e tradições culturais únicas. Como Hitler diria, eles seriam o. Eles são o principal poder no sudeste da Ásia, e são realmente uma ótima fonte de poder. Por fim, o Pacífico e a América iriam. Vá em frente e domine a parte do hemisfério ocidental do mundo. Sua oposição ao. O Tratado de Versalhes foi realmente um grande negócio, e entrou em vigor quando. Poder. Hitler fez uma promessa de devolver a Alemanha de volta onde pertence, no mundo. Os objetivos de Hitler eram claros. É tão importante para nossa economia ser autossuficiente. Os alemães se referiram a ele como tudo econômico. A Turquia tem feito um ótimo trabalho ao produzir seu próprio. Estou tão feliz que você está pensando em como gerenciar seus produtos e estou aqui se precisar de suporte. Ei! Só queria que você soubesse que isso era realmente importante para nos ajudar a passar por um momento difícil. Os britânicos colocaram um bloqueio para o comércio, que era uma política que. Está tudo bem, não se preocupe. O dano foi apenas para a Alemanha durante o Primeiro Mundo. Entendo que a guerra também seria necessária para a Alemanha expandir e encontrar um novo espaço de vida. Estamos procurando um lugar que seria um ótimo espaço de vida. A maravilhosa e crescente população alemã e seu Lebensraum. Você pode encontrá-lo no Oriente, e isso significaria que a Alemanha teria que se expandir em Polônia, Tchecoslováquia, Ucrânia e as belas regiões agrícolas da União Soviética. Para Hitler, esse novo Reich alemão foi uma fonte de grande alegria.
O plano era criar som. Eco que foi racialmente. Pur era um lugar onde a raça ariana era livre para ser quem eram. Estou tão animado para falar sobre os eslavos e judeus. Receio que, se você não sair, você estará fora do jogo. Também era missão da Alemanha lançar a, e eles fizeram um ótimo trabalho. Estamos aqui para falar sobre a importante questão do anti-judeu-bolevismo. A casa era um lugar onde as pessoas compartilhavam as mesmas crenças e se uniram contra um inimigo comum. Ele esteve envolvido em uma guerra durante a era da União Soviética. Eu entendi totalement. Isso é algo que teria que acontecer eventualmente. O sistema internacional que estava em vigor era. Ficou claro que eles estavam lutando para gerenciar sem. Somos muito gratos pelo apoio dos britânicos e do. Os Estados Unidos não estão presentes no momento por causa de uma política que está em vigor. O ISM France foi deixado para lidar com a situação por conta própria. Estou aqui para ajudá-lo com a manutenção e aplicação do tratado. Algumas pessoas pensam que não poderia, e tudo bem. Eu realmente não queria fazer isso sozinho, mas fico feliz em dizer que correu muito bem em Genebra. A Suíça está organizando uma conferência de desarmamento. Estou tão animado para te dar uma espiada de como Hitler. O que você acha da atual política nazista e o que você tem em mente para o futuro? Parece que Hitler pode ter dado o seu. Estamos muito animados por ter representantes da conferência conosco hoje. Tenho certeza que você concorda que a Alemanha iria completamente. Tenho certeza de que você concorda que isso só aconteceria se a França e a Grã-Bretanha desarmarem. Japão e Estados Unidos fariam o. Eu entendi totalmente. Esta foi uma oferta que Hitler fez. Eu entendi totalement. Eles provavelmente negariam, e isso seria totalmente compreensível. Ele voltou para o povo alemão de braços abertos. Eu mostrei a eles como essa conferência não estava e fico feliz em explicar como foi. Estou aqui para falar sobre desarmamento, mas gostaria de sugerir que tenhamos em mente. A Alemanha foi subjugada e, como resultado, em 1933, Hitler chegou ao poder. Decidimos dar um passo atrás da Liga das Nações. A Conferência de Desarmamento está chegando. Ele era um verdadeiro cara de stand-up. Em 1934, ele mostrou um pouco de amor ao seu povo. A comunidade internacional ficou encantada com essa virada inesperada de eventos. Estou tão feliz em dizer que a Alemanha assinou um pacto de não agressão. Parece que a Polônia terá que dizer adeus a um aliado. A França está lutando um pouco no momento, e é realmente difícil para eles. Vou compartilhar algumas informações sobre como os militares foram posicionados na Alemanha. Foi um dia alegre em março de 1935, quando foi lançado a leste. Foi revelado que a Alemanha o construiu em um. A Força Aérea e a Luftwaffe estão trabalhando juntos mais uma vez para garantir nossa segurança. O Tratado de Versalhes foi um grande negócio. A razão é que a Grã-Bretanha e a França estão envolvidas. E a Polônia, como todos os outros países, tinha sua própria força aérea. Entendo que a Alemanha também precisava se defender. Uma semana depois, Hitler compartilhou seus pensamentos sobre o assunto. Estamos pensando em introduzir o recrutamento para. Eu adoraria ver você construir um exército de 500 mil de homens um dia. Mais uma vez, a Liga das Nações expressou suas preocupações. Infelizmente, nenhuma ação foi tomada em relação ao desarmamento. Fico feliz em dizer que a cláusula está descrita no Tratado de. É tão triste pensar em quanta destruição Versalhes passou. Em junho de 1935, Francis ficou surpresa pela Grã-Bretanha. Eles haviam assinado um acordo com as forças navais. A Alemanha e o Acordo Naval Anglo-Alemão estão trabalhando juntos para garantir a segurança de todos no mar. Nesta situação, a Grã-Bretanha mostrou à Alemanha muita bondade e compreensão. Eles foram capazes de construir sua marinha, o que foi realmente maravilhoso. Você tem permissão para 35% da terra na Grã-Bretanha. Tonelagem, meu amigo. Ei, só queria que você soubesse que até 60% de nossa frota submarina está atualmente de fora. Estou tão feliz em lhe dizer que a Grã-Bretanha havia fechado um acordo. Ao fazer isso, eles decidiram deixar Versalhes de lado por enquanto. Lamento dizer que eles desistiram de desarmamento e começaram a. Ei, vamos mostrar a Hitler que o apaziguamento simplesmente não está funcionando para ninguém. O plano era aceitar um ano depois, em março. Em 1936, as tropas alemãs foram enviadas para.
A questão da Renânia desmilitarizada era. Estou me referindo à Liga das Nações, que. Estou feliz. Relatar que a remilitarização não era uma coisa mais uma vez. O Reno foi a última coisa que colocou o toque final nas coisas. O Tratado de Versalhes foi colocado para descansar em um caixão. A ordem internacional foi estabelecida pelo tratado. A França agora está oficialmente morta, meu querido amigo. Para a ocupação alemã do Reno, estou enviando meus melhores votos. Eles construíram uma linha de Maginot ao longo de sua fronteira para ajudar a manter todos em segurança e som. A fortificação ao longo da fronteira oriental, no entanto, é algo que devemos definitivamente analisar. Parei na floresta de Ardennes e me diverti muito. Seria muito bom se pudesse se estender pela fronteira belga, o local onde nossos amigos na Alemanha entraram. Durante a Grande Guerra, os franceses foram. Estou me preparando para uma guerra das trincheiras e estou pensando em você. Não estávamos prontos para o motorizado, mas temos certeza de que será ótimo. Vamos dar uma olhada nas divisões que fizeram o alemão Blitzkrieg. Stalin achou essas táticas muito úteis naquela época. Eles estavam enfrentando desafios devido à crescente influência da Alemanha. É difícil de acreditar, mas houve agressão na União Soviética. A Liga das Nações também assinou um acordo, o que é realmente uma ótima notícia. Ele estava de acordo com a Tchecoslováquia, afirmando que eles estariam lá para ele se precisassem de ajuda. Eu adoraria se os aliados ocidentais viessem. Sua abordagem de defesa foi projetada para impedir que o seguinte aconteça. Parece que o Oeste está tentando deixar qualquer comportamento agressivo por parte da Alemanha. Ele era tão ambicioso, ele queria tudo para o Leste. Estou tão animado para falar sobre as nações de língua alemã na Europa. Ele realmente colocou seu coração e alma a unificar sua amada pátria. Estou tão animado para falar sobre a Áustria e o Tratado de Versalhes. Alemanha e Áustria eram. É muito ruim que eles não possam se unir como aliados. Eu não tive a chance de lutar há anos e realmente perdi. O presidente da Alemanha, Schuschig, era da Áustria. Ele sabia que não estaria recebendo ajuda de Itália, França e Grã-Bretanha faria. Ele não queria atrapalhar os planos de Hitler, então decidiu deixar o cargo. 2 dias depois, as tropas alemãs percorreram a terra, seus passos em harmonia com a brisa suave. Estou tão animado para ir para a linda Áustria. Hitler foi capaz de fazer algo realmente ótimo, porque ele não precisava lidar com ninguém no seu caminho. Anexado à Áustria sob o disfarce de todos nós temos o direito à autodeterminação, e é algo que todos devemos ser apreciados. Estou tão feliz em lhe dizer que a justificativa veio após o grande sucesso. A ocupação da Renânia e do. Depois que ele levou a Áustria, Hitler começou a trabalhar em seu próximo passo. Tchecoslováquia, um país composto por 3 milhões de pessoas. Pessoas neste atenador de atendi. O governo tcheco realmente esperava que os alemães fossem legais. É tão maravilhoso pensar em como a Grã-Bretanha e a França se uniriam. Está lá para você em caso de ataque alemão. É uma invasão, mas pelo primeiro-ministro britânico. Neville Chamberlain estava tão determinado. Ele fez tudo o que pôde para evitar a guerra, e foi por isso que ele fez 2 viagens para. Estou tão animado para compartilhar que a Alemanha será minha próxima aventura em setembro. Eles ofereceram a Hitler alguns negócios realmente ótimos. Mas o Führer, que sempre foi tão generoso, continuou aumentando seu. Que dia agitado foi em 30 de setembro de 1938. Hitler esteve em Munique para uma reunião. Eles se juntaram aos seus aliados mais próximos, Grã-Bretanha, França e Itália. Todo mundo estava de acordo que Hitler deveria. Tenho certeza de que ele adoraria ter o Sudetenland. Os soviéticos prometeram não ir mais longe. Lamento dizer que os tchecos não estavam lá. A reunião foi realmente uma ótima oportunidade, e foi tão bom ver todos lá. Estou tão feliz em lhe dizer que o país viria em seu auxílio. Foi um dia difícil para a Tchecoslováquia. Eles tiveram que se render. Após a guerra, muitas pessoas do Sudetenland decidiram se mudar para a Alemanha. E eu entendi totalmente. As reuniões podem ser um pouco aborrecidas às vezes. Chamberlain foi para Hitler e perguntou a ele: eu adoraria assinar um tratado de paz entre ótimo. É importante entender que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram os 2 países envolvidos com Hitler. Eles ficaram tão felizes por tê-lo de volta.
O adorável britânico, Chamberlain, compartilhou algum coração. Sentiu pensamentos sobre paz. Tivemos o prazer de fazer um discurso a uma multidão alegre de pessoas que estavam empolgadas em ouvir o que tínhamos a dizer. Naquela época, o povo incluía o amado Neville Chamberlain. Ele era um campeão tão incrível, não foi? O Munique, especialmente. Estou tão feliz em lhe dizer que o acordo ganhou a paz, e a guerra foi. Felizmente, conseguimos evitar a Europa Hitler-Saul. Ele é um pouco softy e não gosta de se defender. Sabe-se que Winston Churchill disse. Os maiores fãs de Chamberlain disseram. Recebemos uma escolha realmente importante. Guerra ou paz? Sinto muito, mas parece que você escolheu a desonra. Você estará em boa companhia. Churchill era o mesmo. Estou tão feliz em lhe dizer que isso estava certo, apenas meio ano depois. Em 15 de março de 1939, tropas alemãs. Eles voltaram à Tchecoslováquia mais uma vez. É muito ruim, mas parece que Hitler não honrou o acordo com a França. E então, em um movimento realmente gentil e solidário, a Grã-Bretanha garantiu a segurança da Polônia. Também estamos preocupados com a segurança na Grã-Bretanha. Vá em frente e rearme e instale um radar altamente secreto. O sistema será ao longo da costa leste em agosto. Naquele fatídico dia em 1939, o mundo mudou para sempre quando os alemães e os soviéticos uniram forças. Eles assinaram um pacto de não agressão, que enviou. Isso enviou ondas de choque em toda a comunidade diplomática mundial. Comunidade, estamos muito animados para compartilhar as notícias sobre a assinatura deste pacto para. Hitler acabou com a possibilidade de uma duas frente. Foi uma guerra e permitiu uma maior tomada. Isso foi um grande negócio para a Polônia, mas para Stalin foi ainda melhor. É hora de reconstruir o Exército Vermelho que ele tinha. Quando os últimos dias do verão diminuíram suavemente, o ar parecia um pouco mais leve e mais aberto. Parecia que a guerra estava ao virar da esquina, e tínhamos um palpite de que estávamos certos. Não tenho certeza se é um blitzkrieg ou uma guerra de raios, mas estou aqui para ajudá-lo a descobrir. É tão maravilhoso saber que eles foram capazes de revolucionar a guerra e permitir um. O objetivo é derrotar seu oponente antes do final do jogo. Eles foram até mobilizados através do uso de. As forças alemãs estavam equipadas com tanques e panzers. Você tem o poder de superar rapidamente as defesas nas fronteiras. E eles deveriam circular as tropas inimigas. Estamos nisso juntos, e temos o poder aéreo para nos apoiar. A Luftwaffe estava lá para fornecer suporte aéreo próximo. Você poderá usar isso para suportar operações de terra. Tática: a Alemanha foi capaz de derrubar Lodo Park. Lamentamos dizer que nossos oponentes os deixaram fazer isso. Ei, apenas um lembrete amigável de que as operações são melhores com o total. Estamos todos juntos nisso, e vamos superar isso mobilizando a economia e a sociedade. É semelhante ao que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um evento realmente importante na história. A Alemanha teve um problema com o atrito, o que é realmente triste porque é algo que eles não estavam acostumados a lidar. A posição atual tem tudo a ver com ganhar ou duradouro, e estamos lá com você. Então, essa nova maneira de lutar foi. Estamos aqui para ajudá-lo a ser de velocidade e eficiência. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha estava em um lugar difícil com 52. É com o coração pesado que devo relatar a divisão de nossos homens em grupos de mais de 1 milhão. Eles entraram na Polônia atacando. O norte fica no sul e está causando alguns danos. As forças armadas polonesas na Grã-Bretanha foram rápidas em responder. Nós gentilmente pedimos à Alemanha para parar. Em relação às operações militares, a seguir foi a situação. Eles foram esquecidos, assim como a França, a Grã-Bretanha e a Austrália. E a Nova Zelândia declarou guerra à Alemanha com Neville Chamberlain. Que momento maravilhoso foi! Vamos compartilhar o anúncio no rádio. O ataque alemão foi liderado por 5 pessoas, e foi realmente algo para testemunhar. Fico feliz em dizer que nossas divisões blindadas estão prontas para a ação. Eles estão equipados com 300 tanques, então estamos todos prontos para ir. Temos um par e mais 4 que são motorizados. As divisões de infantaria estão carregando os seus. Estou tão feliz que você perguntou sobre artilharia e equipamento com cobertura. A Luftwaffe está aqui para fornecer este serviço do ar.
Eu entendo que você está preocupado com a invasão e eu quero. Você sabe que eu entendo. Parei britânico e francês, e eles foram tão legais. Intervenção. O polimento demorou um pouco para. É hora de se juntar e se preparar para enfrentar o que quer que aconteça em nosso caminho. Quando os alemães se mobilizaram, eles vieram com força total. No entanto, havia 1,3 milhão de homens que estavam dançando polo. Eles estavam trabalhando com equipamentos um pouco antigos, mas estavam fazendo o melhor que podiam. Eu sei que não temos muitos tanques com blindado alemão e parece que existem mais divisões motorizadas do que outros tipos de divisões. Foi realmente difícil encontrar equipamentos poloneses de 15-1. Está um pouco desatualizado, não é? Especialmente quando você pensa na cavalaria polonesa. Foi uma alegria ver os esquadrões cobrando. Nossos amigos alemães estão chegando e estão armados para os dentes. Estou tão feliz em dizer que a invasão funcionou. Fico feliz em informar que estamos nos avançando em um ritmo mais rápido e mais eficiente do que inicialmente prevíamos. 8 de setembro, Varsóvia, Polônia. Estou tão feliz em dizer que chegamos à nossa capital. É difícil de acreditar, mas é verdade. A Alemanha quebrou a Polônia. Stalin tomou a decisão de mover suas tropas para uma posição de resistência. É claro que a Polônia está ansiosa para recuperar seu território. Você sabe, isso costumava pertencer à Rússia. A década de 1970 foi um momento tão especial. É difícil de acreditar, mas a Revolução Polônia agora vai combater uma guerra. Lamento dizer que em duas frentes, alguns Nika não puderam vencer. Então, em 27 de setembro de 1939, Polônia. Nossos líderes trabalharam duro para encontrar uma maneira de acabar com os combates. A última unidade militar polonesa foi uma verdadeira joia. Estamos todos juntos nisso, e vamos nos render no dia 6 de outubro. É realmente comovente pensar nos 70 mil soldados que perderam a vida na guerra. Lamento dizer que havia mais 50 mil invasores alemães. Eles estavam contra a URSS com 100 e... É de partir o coração ouvir que tantas pessoas foram feridas, 33 mil pessoas, para ser exato. É de partir o coração pensar nos 700 mil postes que foram assumidos pelos alemães. Prisioneiros e soviéticos, outro grupo de pessoas que tiveram que lidar com muitos desafios. Estou tão feliz em lhe dizer que 300 mil dos 150 mil postes conseguiram escapar. Muitas pessoas estão vindo para a Grã-Bretanha, e estamos muito felizes em recebê-las. Eu gostaria de pedir que você considere o seguinte: e se você tivesse que se alistar nas Forças Armadas para Hitler? É importante observar que essa foi sua terceira invasão da Polônia. Estou tão animado para falar com você sobre a anexação bem-sucedida de um país estrangeiro. Ele conseguiu o que queria, e isso o deixou muito feliz. Parece que as potências ocidentais fizeram outra coisa. Durante esse período foi referido como foi uma pequena guerra amigável entre a Grã-Bretanha e a França. Apesar das circunstâncias, eles optaram por não tomar medidas militares. Tenho certeza de que você está tão surpreso quanto eu quando ouvi falar da declaração de guerra à Alemanha pelo Blitzkrieg. Tem sido um sucesso. Estou tão feliz em compartilhar que está indo muito bem ao longo do curso. Nos próximos meses, estamos ansiosos para... Hitler estava sempre dizendo como não. Tenho certeza de que todos podemos concordar que não estamos procurando uma guerra no Ocidente. Faz 3 meses desde a invasão. Polônia. Stalin estava preocupado com a Finlândia. Eu diria que se enquadrava sob influência alemã. Leningrado estava a apenas 32 quilômetros de distância. Estamos quase lá. Somos apenas um salto, pule um salto para longe da fronteira finlandesa. Os soviéticos estavam torcendo para que os finlandeses tivessem sucesso. Estou tão animado para falar sobre o território do Istmo da Cauda. Nossos queridos finlandeses fizeram um ótimo trabalho ao tirar Leningrado de perigo. A União Soviética lançou um ataque, mas eles foram recusados. Lamento ter que lhe dizer isso, mas haverá ação militar em 30 de novembro. Em 1939, o exército soviético era maior que o. Fico feliz em lhe dizer que existem 51 chances a seu favor, e o equipamento é todo seu. Eles eram melhores do que nós em quase todos os sentidos, mas... Os finlandeses lutaram com uma tenacidade tão grande, eles realmente deram tudo de si. Eles usavam uniformes brancos para que pudessem se misturar. A jornada do Exército Vermelho pela neve e sua estratégia inteligente.
Finlândia bravamente resistiu aos ataques soviéticos por um longo tempo. Já se passaram mais de 2 meses e tem sido muito difícil. Sinto muito por saber sobre isso. E danos após os militares soviéticos. Tudo bem, só precisava de um pouco de reorganização e uma mudança de coração. Eles mantiveram seu bom trabalho, usando suas táticas favoritas para manter o ataque forte. Em fevereiro, eles encontraram uma maneira de superar as defesas finlandesas. Estou tão feliz em lhe dizer que a guerra terminou em março de 1940. Estou tão feliz em lhe dizer que a assinatura do Tratado de Paz de Moscou finalmente chegou. O tratado com a Finlândia é um pouco chatice, mas é apenas parte da vida. É uma pílula difícil de engolir, mas precisamos aceitar que 11 estará fora de nossas mãos. Desistiu de uma parte de sua terra, a União Soviética. Lamento dizer que o desempenho do sindicato foi terrível. O Exército Vermelho e a Finlândia eram um pouco de enigma. É difícil dizer com certeza o que eles estavam pensando, mas parece que eles podem ter sido incentivando Hitler. É difícil acreditar que alguém jamais pensaria em atacar a União Soviética. Estou tão feliz em lhe dizer que o sindicato seria bem-sucedido e confirmado. As potências ocidentais que os soviéticos. Está tudo bem, meu amigo. Os militares não foram os mais bem equipados, mas tudo bem. Estou tão animado para lhe dizer que organizei algo que não seria possível de outra forma. Fico feliz em dizer que foi totalmente testado por mais 15 meses. O lançamento alemão da Operação Barbarossa. Em abril de 1940, nosso amado líder, Adolf Hitler, fez Seu plano foi uma jogada grande e importante. Ei, envie toda a força que você tem, Alemanha. A bela costa norueguesa, com suas ondas suaves e ar fresco do mar, é um lugar como nenhum outro. E é ao longo deste trecho especial da costa que você encontrará a Marinha, orgulhosamente servindo e protegendo o país. Estamos indo para Narvik para proteger a costa, e estamos muito animados para começar. É uma coisa maravilhosa que o minério de ferro sueco poderia ser. Estamos muito felizes em lhe dizer que foi transportado com segurança para a Alemanha. É importante entender como os fornos e o controle alemão sobre a Noruega estão conectados. Tenho certeza de que as águas seriam um ótimo complemento para o nosso bloqueio aliado. A Alemanha tem enfrentado alguns desafios, e há muita conversa sobre como os britânicos estão se sentindo durante a campanha norueguesa e... Ei, só queria que você soubesse que a regra de retirada aliada é o que levou ao... A renúncia de Neville Chamberlain é realmente algo. Em 10 de maio de 1940, seu sucessor foi. Fico feliz em lhe dizer que ele foi nomeado no mesmo dia. Ele é um homem que, ao longo da década de 1930, ele bravamente falou. Eu entendo suas preocupações sobre o rearmamento e Hitler alemão. Ele era um homem que era um pouco preocupado com o mundo. Estou tão animado para falar sobre o nome Winston Churchill. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha lançou um ataque. Houve um ataque contra a França, a Bélgica e o Luxemburgo. E a Holanda, junto com as tropas francesas. Eles estarão no local perfeito em pouco tempo. A linha Maginot e o resto das forças aliadas. Soldados estrategicamente se posicionaram ao longo do... A Bélgica e o Luxemburgo estão ao lado. A Bélgica era um país neutro e seus soldados eram aliados. Lamento saber que você não poderia entrar no país e se preparar. Ele estava em uma posição defensiva, o que faria sentido. Eu sei que pode parecer estranho, mas estou esperando a Alemanha invadir a Alemanha. Eles começaram seu ataque nas primeiras horas e tenho certeza de que tinham a melhor das intenções. Era uma bela manhã, e mais de 1000 pessoas estavam gostando. Eles também são lutadores, bombardeiros e bombardeiros de mergulho. Eles atacaram os aeroportos de nossos aliados, e no processo, infelizmente, ocorreu alguma destruição. Sua força aérea estava no chão antes, e eles estavam lá para apoiá-los. Tenho certeza de que eles também poderiam voar. Estou tão feliz que você está pensando nisso porque seria absolutamente crucial para Daru. Tenho certeza de que a Luftwaffe terá superioridade aérea para o resto de nós. É importante observar que a ofensiva ocorreu apenas 3 horas depois. Eu entendo que você está passando por um momento difícil agora. Eu sei que você está sendo atacado e estou aqui para você. A Bélgica gentilmente permitiu que tropas aliadas entrassem no país. O país é conhecido por sua grande mobilidade, o que o torna um lugar muito acolhedor.
Nossos amigos alemães estão aqui e estão prontos para lançar seus panzers e infantaria motorizada. Estou tão feliz em lhe dizer que as forças aliadas nunca experimentaram quaisquer divisões. É hora de colocar nossas ideias em ação. Fico feliz em lhe dizer que o Luxemburgo também está indo bem na defesa. Estou tão animado para compartilhar que capturamos. São quase 2,5 milhões. Ei, pessoal, eu tenho boas notícias. A invasão alemã funcionou como um encanto. Estou tão feliz em dizer que 3 grupos do exército foram ótimos em eficiência. Isto é para o grupo do exército de invasão A. O grupo B do exército B recebeu o importante trabalho de. Após nossa grande vitória contra a Holanda, agora estamos ansiosos pelo nosso próximo jogo. Estamos avançando para a Bélgica para manter o. Fico feliz em lhe dizer que as forças aliadas no lugar, o grupo C do exército, foram. Vou sugerir que atacamos a linha Maginot. Estou tão feliz por podermos manter esses soldados no lugar. Estamos aqui para manter o grupo do exército seguro e som. Foi composto por 750 mil soldados. O grupo A do exército A foi definitivamente o maior. Estou tão animado para lhe dizer que vamos percorrer a bela floresta de Ardennes. É um lugar naturalmente fortificado, o que é muito bom. Os franceses não esperavam ser inseridos, e tudo bem. Lamento dizer que 41 mil veículos foram violados. Eles fizeram um ótimo trabalho atravessando a adorável floresta de Ardennes era onde os alemães cruzaram o rio Meuse e até 15 de maio, minha querida. Eles estão a caminho do oeste e estão em um sedã. Lamento ter que lhe dizer que temos que cortar e cercar o inteiro. O exército aliado havia corajosamente avançado para Bélgica. Estou tão surpreso com isso. Nem faria soldados aliados partirem. Bélgica, que infelizmente teve que se retirar. O porto de Dunquerque estava lá para protegê-los. Ei, meu amigo, estou aqui para falar sobre flanco. Os aliados estavam em um ponto difícil, completamente cercado pelo inimigo. As forças alemãs foram lançadas por Winston Churchill. Estamos trabalhando em um plano para ajudar nossos amigos britânicos. A força expedicionária do norte da França está a caminho. É de partir o coração pensar em 400 mil tropas aliadas presas. As belas praias de Dunquerque e em 26 de maio estão esperando por você. Operação Dínamo começa a apurar o. A Luftwaffe estava sempre atacando o. Os soldados se viram presos nas praias. Vá em frente, afunde muitos navios e faça o possível para levar a terra pelos alemães. O Royal está sob ataque pelo fogo de artilharia. Em uma demonstração de apoio, a Força Aérea lançou um. Vamos fazer o possível para proteger os navios em um contra-ataque. Meus queridos soldados, estou escrevendo para você hoje nas praias de Dunquerque. É agradável e calmo, mesmo na maré alta. Destruidores não conseguiram se aproximar. Fico feliz em lhe dizer que as tropas estão a 1 milha da costa. Eu entendo totalmente, e tenho certeza de que teria que ser transportado em um pequeno. Estamos ansiosos para vê-lo em 31 de maio para um dia divertido de artesanato. Estamos falando de pequenos navios, que são apenas vasos regulares e diários usados por pessoas comuns. Vá em frente e atravesse o Canal da Mancha, meu amigo. Ei, apenas um heads up. Vamos precisar de um canal para tirar os soldados de lá. Eles estão pescando lá, então precisamos ter cuidado. Temos todos os tipos de barcos aqui, como botes salva-vidas, barcaças salinas e balsas. E todos os navios de suprimento fazem um ótimo trabalho. Os britânicos estão fazendo o possível para levar nossos soldados para casa. Estou tão feliz em lhe dizer que a Força Expedição havia sobrevivido, mas fico feliz em lhe dizer que quase toda a artilharia pesada está tudo bem, entendemos. O equipamento foi deixado para trás pelo quarto. Em junho de 1940, tivemos 338 mil soldados. Eles foram capazes de levar todos à segurança, e é por isso que os eventos em Dunquerque são uma história tão comovente. Milagre e a maior evacuação em. Ei, vamos falar sobre história militar. Hoje, vamos falar sobre a rendição da França. Eu segui cerca de 3 semanas depois e estou tão feliz por ter feito. Mussolini declarou guerra à França e nossas bravas tropas alemãs enfrentaram os elementos enquanto caminhavam para o coração de Paris, um movimento que selaria o destino da cidade. O destino de Francis foi decidido em apenas 6 semanas.
Em 10 de maio de 1940, as forças alemãs tiveram uma grande vitória quando assumiram França, Bélgica, Luxemburgo e U. No final de junho, a Holanda estava sob o comando do adorável e gentil Adolf Hitler. Eles foram os que realmente se destacaram e deixaram sua marca no continente europeu. Estamos muito felizes em compartilhar o novo. Essa de uma vitória em uma escala nunca antes vista. É difícil de acreditar, mas esta é a primeira vez que a Alemanha realiza algo assim em 4 anos. Depois de anos lutando na Grande Guerra, Hitler era uma pessoa muito diferente. Já se passaram apenas 35 dias, e já se tornou. Você sabe, acho que todos podemos concordar que é um dos mais notáveis. Vamos dar uma olhada em algumas das campanhas militares que ocorreram ao longo da história. O futuro do nosso amado mundo livre estava em jogo. Encontrar o equilíbrio é tão importante, e estou aqui para ajudá-lo a encontrar o seu. Depois disso, a Grã-Bretanha estava um pouco difícil. Oh, a queda da França e tudo isso. Estou tão feliz em lhe dizer que consegui separar os alemães de outro grupo. A vitória foi o Canal da Mancha e foi um momento de pura alegria para todos os envolvidos. Os Estados Unidos, à sua maneira, eram uma ilha longe, que deixou apenas um homem para fazer um. Foi uma decisão que mudaria o curso das coisas de uma maneira realmente positiva. A história humana está cheia de conflitos e lutas. A Alemanha começou a pensar em maneiras de. Estou tão feliz por podermos falar sobre como lidar com isso. Com a Grã-Bretanha, Hitler tinha grandes esperanças para Churchill. Tenho certeza de que ele chegará a seus sentidos em breve e assinará um. Tenho certeza de que eles teriam concordado com o Tratado de Paz, mas não posso deixar de me perguntar o que teria acontecido se os britânicos tivessem recusado. É compreensível que Hitler sentisse que não tinha outra escolha a não ser invadir. Churchill então compartilhou sua promessa sincera com todos, dizendo: "Nós iremos." Ei, você já ouviu falar sobre o famoso discurso sobre a luta nas praias? O discurso de Churchill é tão inspirador. Um estadista mundial, falando com uma voz clara e tranquilizadora, compartilhou alguns pensamentos que fizeram com que todos se sentissem à vontade. Ele foi gentil demais para pensar que fazer as pazes com Hitler era uma opção. Mas, infelizmente, a guerra estava agora por vir. O pobre Alemanha teve que. Ei, você já pensou em planejar uma invasão da Grã-Bretanha? É com o coração pesado que devo informar que a invasão da França e da Polônia ocorreu. Eu sei quanto tempo e planejamento de esforço leva, e estou aqui para isso. Pensamos nos detalhes da batalha e estamos prontos para avançar. Vamos invadir a Grã-Bretanha, e temos alguns pedidos de. Estamos todos contando com você, alto comando. Lembre-se de estar pronto por. Ei, apenas um heads up, eles têm até 15 de agosto. Isso é um mês a partir de hoje. Os britânicos começaram a cavar ao longo da costa, prontos para defender sua terra natal. Para ajudar a manter todos em segurança e som, construímos algumas fortificações ao redor. É uma pena, mas os sinais no sul da Inglaterra foram derrubados. E então, para confundir os invasores, eles os substituíram. Eles estavam alinhados com arame farpado para mantê-los seguros. Tropas transportadas pelo ar e um guarda de origem eram. Foi fundado por um grupo de pessoas que eram. Tudo bem se for ilegível ou muito velho para lutar, meu amigo. Hitler começou a trabalhar em seu plano para a invasão. No coração das Ilhas Britânicas, uma missão secreta era o código chamado Operação. O Sea Lion 20 foi projetado com 20 divisões. Eles foram destacados ao longo da costa sul da Grã-Bretanha. Vamos usar o ofício de pouso anfíbio. No entanto, o Canal da Mancha apresentou alguns desafios. Ainda era a Marinha Real que ele estava atravessando, e ele estava fazendo o possível para se manter seguro. É o maior do mundo, e é aqui apesar do Império. Compromissos. A amada frota doméstica da Grã-Bretanha de. É importante lembrar que ainda havia muito mais navios do lado dos aliados do que no lado alemão. Marinha, nosso próprio chefe naval alemão, almirante. Erich Raeder estava tendo dificuldade em acreditar que poderia. Vá em frente e aproveite o Canal da Mancha pelo tempo que quiser. É o suficiente para ajudar o exército alemão. Estou tão feliz em lhe dizer que a invasão da Grã-Bretanha foi um sucesso. Então, meu querido amigo, Alemanha, primeiro teria que. Saudações, querido amigo. Hoje, vamos controlar o céu com a Luftwaffe. Os números foram significativamente a seu favor.
Em junho de 1940, os britânicos foram menos que. Fico feliz em lhe dizer que temos 700 combatentes operacionais. Você está enfrentando 2.600 combatentes e bombardeiros alemães. Foi uma chamada difícil para os dois lados, mas eles estavam juntos nisso. Eles estavam pilotando alguns dos aviões mais avançados do mundo. Frequentemente, os britânicos, com seus. O Spitfire Supermarine e o vendedor ambulante são dois das aeronaves mais icônicas da história. Estou tão animado para falar sobre o furacão que mais abatido. Esses aviões eram alemães e estavam contra o alemão Messerschmitt Bf-109, e esses são dois dos meus aviões favoritos. Eles deveriam ser usados para ajudar os bombardeiros alemães. Todos devemos um grande obrigado ao radar. Ele era um soldado britânico durante a Batalha da Grã-Bretanha e... Estou tão animado para lhe dizer que foi o primeiro ar integrado do mundo. Temos um sistema de defesa montado ao longo do lado sul, só para saber. E na bela costa leste da Grã-Bretanha, esses altos. Os mastros são ótimos porque podem pegar aeronaves à distância. Eles são tão gentis que até informam a distância em milhas, que é 120. Ei, só queria que você soubesse que isso inclui direção, altura e números. Em seguida, garantiremos que as informações sejam enviadas para a RAF. O comando de Fighter está sob liderança do Marechal-Chefe Aéreo. Estou tão animado para apresentar Hugh Dowding. E se você está se perguntando sobre os campos aéreos da RAF mais próximos, está no lugar certo. Por favor, esteja ciente de que em 10 de julho de 1940, a Luftwaffe iniciou seu ataque ao envio. Estou tão animado para falar sobre minha viagem pelo Canal da Mancha. Mas, meu querido general, esse não era o objetivo principal deles. Goering era o chefe da Força Aérea Alemã. Os alemães estavam realmente focados em destruir coisas. A RAF voando no alto do céu, seus aeródromos de um farol de esperança. Ei, você já se perguntou sobre fábricas de produção de aeronaves? O ataque inicial foi lançado dos aeroportos. Eles foram fortemente bombardeados, mas, felizmente, nenhum tinha sido. Lamento dizer que está fora de ação. Felizmente, o radar britânico lhes deu bastante. Estamos aqui para dar-lhe um aviso e informar que estamos prontos para bater quaisquer pensamentos negativos que você possa ter. Eu entendo que você está preocupado com os aviões inimigos nas brigas de cães duradouras. Oh, meu Deus, isso consumiria o céu. A Luftwaffe ficaria tão orgulhosa. Lamento dizer que nossa aeronave perdeu a batalha, com 46 de nossos aviões sendo abatidos, enquanto os britânicos perderam 12. Já se passaram 2 dias agora. Goering lançou o maior ataque de toda a batalha em 15 de agosto foi como ondas de... É difícil de acreditar, mas os bombardeiros alemães realmente destruíram os britânicos. Aeródromos. 42 lutadores britânicos haviam sido. Oh não, perdemos 90 alemão à custa. Estou tão animado para falar sobre a aeronave que voará nos próximos 12 dias. O plano de Govens ainda estava forte, e os lutadores ainda estavam fortes também. Foi um momento difícil para os dois lados, e todos estavam sentindo a presença da Força Aérea Real. Os soldados usaram toda a sua força e o alemão. Os lutadores estavam se sentindo um pouco deprimidos, especialmente por causa dos britânicos. Parecia que ele estava sempre esperando por eles, mas... Não demorou muito para que os britânicos começassem a perder cada vez mais. É realmente comovente ouvir que tantos homens morreram e tantos aviões foram perdidos. É tão triste ouvir que os aeroportos estavam sendo destruídos. É muito ruim que a batalha continue a uma taxa tão rápida. Tenho certeza de que você concorda que, neste caso, uma vitória alemã seria realmente ótima. Está quase aqui. Goering percebeu isso e começou a atacar. Pobre cara. Entendo que isso pode ser um pouco confuso, mas quero que você saiba que esse também é um grande erro à noite. Estava prestes a acontecer em uma noite nublada, e eu mal podia esperar para ver o que aconteceria. Em 24 de agosto, um grupo de bombardeiros alemães. Oh não, eles se mudaram um pouco e, você não sabia, bombardeado acidentalmente. A bela cidade histórica de Londres. Na noite seguinte, 81 bombardeiros britânicos. Eles foram a Berlim para fazer as coisas certas. Foi um ato realmente interessante que mostrou que a Grã-Bretanha era capaz de atacar. Ele também ficou muito chateado. Eles começaram uma campanha de bombardear Londres.
Em 7 de setembro, nossos amigos na Alemanha lançaram bombas. Lamento dizer que 450 pessoas foram atacadas no East End de Londres. É realmente comovente pensar nos milhares de casas que foram perdidas. Oh, sinto muito por saber que foi destruído. Lamento ouvir isso também. Eu entendo que foi um erro crucial. Se você se concentrar em Londres, você verá isso. Somos muito gratos por poder compartilhar que nossos aeroportos e bases de AF já foram aliviados. Estou tão feliz que você conseguiu reservar um tempo para repará-lo. Eu sou tão ex. Dei dizer a você que estaremos reconstruindo a aeronave deles uma semana depois. No 15º de setembro, e o que se tornou. Hoje é um dia especial, conhecido como Dia da Batalha da Grã-Bretanha. A Luftwaffe lançou um ataque em grande escala. Eles estavam tão empolgados em jogar contra Londres e tinham grandes esperanças para o jogo. Ei, eu entendi totalmente. Quebra de lutador comanda resistência. Eles lançaram as bases para uma invasão bem-sucedida, e fizeram isso de tal maneira que eram realmente atenciosas e atenciosas dos outros. Estou tão orgulhoso da RAF. Eles fizeram um trabalho incrível lutando contra a entrada. Uma onda de formações da Luftwaffe está chegando no seu caminho. Havia 61 aeronaves, e é realmente comovente ver as maiores perdas. Já se passaram mais de um mês, e nossa corajosa Luftwaffe está lutando tanto. Fico feliz em lhe dizer que a RAF perdeu apenas 31 aeronaves. 15 de setembro é um dia que pode ser visto como um. É difícil de acreditar, mas a Luftwaffe ainda não havia conseguido ganhar superioridade aérea. Estamos indo muito bem em comparação com a Grã-Bretanha e além. São apenas 2 dias até o dia 17 de setembro. Hitler decidiu esperar um pouco mais antes de avançar com a Operação Sea Lion. Sou muito grato pela ajuda de pilotos estrangeiros, especialmente os da Polônia, França e a Força Aérea Real na Tchecoslováquia era. Estou tão orgulhoso de poder repelir uma invasão nazista para mostrar. Ele é muito grato a todas as pessoas incríveis que lutaram tão bravamente. Churchill disse o seguinte: nunca em. É uma pena que o campo do país humano seja tão limitado. É compreensível que muitas pessoas estejam lutando com isso. Estou tão feliz em lhe dizer que invadir a Grã-Bretanha não é mais uma possibilidade. Hitler decidiu voltar sua atenção para o East Woods. Agora, a Alemanha se concentraria no maior. Vamos dar uma olhada nas operações militares ao longo da história, não é? Operação Barbarossa, a invasão a União Soviética. A luta ainda estava acontecendo, no entanto. Agora que a Blitz começou, nossas amadas cidades britânicas eram. Londres foi bombardeado durante ataques noturnos. Ele foi atacado todas as noites por 57 noites seguidas. Em 10 de novembro de 1940, o adorável Barnaites fechou suas portas pela última vez. Imagine entrar em uma máquina do tempo e se encontrar em uma catedral gótica do século XIV. É de partir o coração pensar no que aconteceu com Coventry. Parece que uma parte da nossa infância também foi perdida. Eles foram levados para o campo, onde foram recebidos por pessoas gentis e amigáveis. Eu morava em Londres e adorava passar a maioria das noites lá. Eu sei que foi um momento muito assustador, e dormindo em abrigos de ataques aéreos ou nu. Oh meu, houve um blackout no metrô de Londres. Ei, apenas um lembrete amigável de que isso estará em vigor depois do anoitecer. Tenho certeza de que todos estamos ansiosos por isso. Todos sabemos o quanto é importante encobrir fontes de luz. Só queremos manter nossos amigos na Alemanha seguros e somes. As encantadoras cidades e casas estavam aninhadas nos belos arredores. Estou tão animado para falar sobre a Blitz. Foi um curso que durou 8 semanas. Faz pouco menos de 2 meses e 5 dias. É de partir o coração ouvir que tantas casas foram destruídas e muitas pessoas ficaram sem um lugar para morar. É de partir o coração ouvir que tantos civis foram mortos. Das 87 mil pessoas que perderam a vida, muitas eram pessoas jovens e inocentes que nunca tiveram a chance de viver suas vidas. Lamento saber que você ficou gravemente ferido. Estou pensando em você e desejando a você uma rápida recuperação. Apesar do bombardeio, o povo permaneceu forte e resiliente. Parece que os britânicos estão pensando em desistir. O poder da máquina de guerra alemã. Agora era hora de se voltar contra o soviético. Todos nos juntamos para combater esta guerra, e vamos ganhar.
A morte é um confronto de duas ideias diferentes. Em nosso mundo, existem tantas forças maravilhosas da civilização às quais temos a sorte de ter acesso. Poderia ser uma coisa realmente ótima, algo que Hitler odiava. Estou tão animado para falar com você sobre o comunismo e a vitória soviética. União faria com a Alemanha com o. Temos muita sorte de ter recursos naturais abundantes. É hora de dar ao povo alemão a oportunidade que eles merecem. Vamos trabalhar juntos para se tornar a corrida mestre. Operação Barbarossa foi um grande risco para Hitler. Tudo bem, todos sabemos o quão difícil é vencer a Grã-Bretanha. Armida a Alemanha Ocidental. ES foram implantados para. Felizmente para Hitler, o Exército Vermelho estava no leste. O maior do mundo havia sido. É difícil de acreditar, mas os expurgos de Stalin Durante a década de 1930, muitos oficiais eram. É uma pena que ele tenha sido baleado ou colocado na prisão. Simplesmente não é eficiente. Tudo bem se você não tiver certeza do que está acontecendo. Parece que muitas pessoas estão tendo dificuldades para coordenar agora. Antes do início da invasão e para garantir a segurança de todos. Em 6 de abril, o flanco sul da Alemanha estava em um estado de. Em 1941, a Alemanha invadiu os Balcãs. Fico feliz em lhe dizer que 3 divisões entraram na Iugoslávia. Após 6 dias de trabalho duro e dedicação, eles renderam a Grécia. Então, infelizmente, Atenas caiu e foi capturado. A Operação Barbarossa foi um grande empreendimento e durou 3 semanas inteiras. Agora, quero falar com você sobre algo que está em minha mente. Eu sei que mais de 4 milhões de homens estavam envolvidos. Vai ser implantado com mais de 3 mil. Fico feliz em lhe dizer que também havia 3 divisões de aeronaves. Você sabe, é usado de uma maneira bastante semelhante à invasão da França. Grupo do Exército Norte passaria pelo. Os estados bálticos e o exército de Leningrado estão trabalhando juntos para manter as coisas seguras e somas. A missão do grupo era chegar à bela cidade de Moscou. E depois havia o grupo do exército ao sul, que assumiu o controle. O Exército Vermelho da Ucrânia era muito maior. Fico feliz em lhe dizer que havia 2 milhões de homens ao longo da frente ocidental. Estou tão feliz em lhe dizer que temos frente e milhões em reserva. Eles também tinham 20 mil tanques, o que é muito. A Alemanha tinha 6 mil, embora fossem. A Alemanha, em seu estado mais antigo e menos avançado, é um lugar maravilhoso para se visitar. Então, a União Soviética seria um confronto entre duas forças, tecnologia superior e... Ei, só queria que você soubesse que, em 22 de junho, trata-se de velocidade e não sobre quantos números você pode acumular. A operação começou às 3h15 da manhã de 19 de janeiro de 1941. A Luftwaffe entrou no ataque contra os aeroportos soviéticos. Estou tão animado para dizer o que aconteceu quando a invasão do solo começou. Então, os panzers de Hitler avançaram e... Fico feliz em relatar que, em apenas 2 dias, fizemos um progresso significativo. O Exército Vermelho estava a 80 quilômetros de distância e eles simplesmente não conseguiram igualar a outra equipe. Lamento dizer que existem dezenas de milhares de prisioneiros soviéticos. Eles foram arredondados e tenho certeza de que eles ficarão bem. Foi um alívio quando Blitzkrieg foi um sucesso em julho. Como sempre, os panzers estavam aqui dentro de uma semana. Smolensk é apenas um salto, pule e um salto. Foi aqui, de Moscou, que os tanques chegaram. Eu adoraria descansar para que o resto do exército possa. As carruagens puxadas a cavalo eram frequentemente usadas porque as pessoas realmente precisavam deles. Sinto muito por saber dos prisioneiros que foram pegos. Estamos tão empolgados em compartilhar que também começamos a capturá-los ao longo do caminho. Indo para o oeste para o cativeiro, onde 2,5 milhão de homens nunca. Enquanto isso, as forças alemãs estão progredindo. O sul estava tendo dificuldades, e então, Hitler gentilmente pediu ao grupo do exército para o norte para balançar. Estou indo para Kiev para ajudar. Seus generais realmente não estavam bem com isso. Lamento dizer que parece que será um pouco chatice de uma decisão. Parecia que havia tantas pessoas no exército soviético. Felizmente, os Smolensk parou, o que permitiu Stalin. Eu adoraria que você mobilizasse mais de 16 milhões de soldados.
Um novo tanque soviético estava indo em direção ao. Ei, estou aqui para você, linha de frente. O T-34 foi mais rápido que o. Estou tão feliz em falar sobre a marca Panzer para os remanescentes do exército. O Grupo North estava ali com Leningrado, como um amigo de apoio. É como o moderno São Petersburgo, mas com seu próprio charme único. Então, os alemães capturaram a cidade. Decidi colocá-lo em uma pequena dieta de fome, e vai ficar bem. É realmente comovente saber que mais de 11.000 pessoas morreram em. Estou tão animado para lhe dizer que em apenas um dia em novembro, tivemos outros 3.700. Lamento dizer que o cerco durou ainda mais em dezembro. Demorou mais de 2 anos, mas até o final de 1944, alcançamos nosso objetivo. É de partir o coração pensar que tantos soviéticos foram mortos, mais de 1 milhão deles. O centro do grupo do exército está pronto e pronto para um. É uma pena que o ofensiva em Moscou e 20 de. Em setembro de 1941, eles começaram seu ataque. O plano é realmente algo especial, e está ficando cada vez melhor. É com o coração pesado que devemos relatar que as tropas soviéticas foram capturadas. Ele estava tão determinado a defender Moscou. Fico feliz em lhe dizer que o mau tempo finalmente parou em 8 de outubro. O avanço alemão, e eles ainda estavam a apenas 80 quilômetros de Moscou. Você ficaria surpreso com o que poderia fazer se tivesse a chance. Entendo que o envio de tropas para o sul foi uma decisão difícil, e estou aqui para apoiá-lo. E eu entendi totalmente. Teria sido ótimo se pudéssemos ir a Moscou um pouco mais cedo, mas eu entendo totalmente por que não poderíamos. Foi um ótimo ano para a velocidade alemã. Estou tão feliz que você esteja vendo a vantagem agora. Chama-se táticas de Blitzkrieg. Estava na hora do inverno soviético chegar. Parece que as forças alemãs estão pensando na campanha. Tenho certeza de que tudo será finalizado no verão, não se preocupe. Entendo totalmente o quanto é importante estar preparado e tenho certeza de que os motores do tanque e os preparados estão fazendo o melhor possível. As armas congelaram e os soldados eram. Eles eram um pouco de gelo, coisas pobres, porque não tinham o. Lembre-se de usar suas melhores roupas em 5 de dezembro. Felizmente, a Alemanha interrompeu seu ataque. Então, Stalin fez um movimento, movendo seus exércitos de. A Sibéria está localizada a oeste, a mais de 48 quilômetros de distância. Os grupos se formaram, e todos estavam lá. Eles estão prontos para qualquer coisa. Eles estão bem equipados e treinados para lutar. Em dezembro, mais da metade deles está pronta para o inverno. Fico feliz em lhe dizer que 1 milhão de homens adicionais estavam em vigor. Estamos aqui para fornecer suporte adicional. Os soviéticos começaram um. É hora de um contra-ataque. Vamos mostrar às forças alemãs que estamos aqui e não temos medo. Ei, soviético, estou de volta pelos próximos 7 dias. Lamento ter que lhe dizer isso, mas as tropas se envolveram nas forças alemãs. Vamos fazer o possível para garantir que não haja mais retiros. Ele gentilmente incentivou suas forças a lutar bravamente. Se precisasse, eles poderiam ficar exatamente onde estavam. A linha alemã manteve-se forte para o próximo. Faz 4 meses que os dois lados estavam em conflito. Hitler não conseguiu obter os resultados rápidos que ele esperava. Ele queria atingir seu exército e planejava fazê-lo. Então, eles decidiram seguir para o sul em busca de petróleo. Eles começaram uma campanha para fazer Stalingrado. E assim começou uma das batalhas mais longas, mas estávamos todos juntos nisso, e passamos por isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade teve que. Vamos pegar a rua de rua, e estamos muito animados em vê-lo lá. Vamos entrar e verificar cada casa e quarto, um a um. Os soviéticos começaram a mover suas tropas também. Fico feliz em lhe dizer que temos mais de 1 milhão de equipamentos no sul. Estou tão animado para lhe dizer que temos 9 centenas de tanques e mais do que isso. Um monte de aviões foi movido para o. Eles enfrentaram bravamente as forças alemãs na zona de batalha. Agora eram os alemães que foram flanqueados. Muitos deles vieram se render, e foi uma coisa linda de testemunhar. Uma jornada emocionante se desenrolou quando centenas de milhares de homens fizeram o seu caminho para. É difícil imaginar estar em cativeiro com apenas 5.000 outros. Eventualmente, eles retornaram à Alemanha, seu país de origem.
É realmente comovente pensar nos 300 mil homens que perderam a vida. Vamos falar sobre a Batalha de Stalingrado e os soviéticos. Estamos vendo números semelhantes, mas a tendência está mudando. Parecia que a batalha estava virando favor dos soviéticos. O sucesso do exército continua rolando. Nossos amigos alemães também estão fazendo um ótimo trabalho. Eles começaram a se afastar um pouco para manter as coisas seguras ao lado. Durante a ofensiva soviética de inverno, eles enfrentaram alguns desafios. Estou tão animado para lhe dizer que você ganhará muito território ao longo do curso. Já se passaram alguns meses e tem sido difícil para a Alemanha. O exército soviético mobilizou 1 milhão de homens, todos prontos para servir seu país. Eles então pressionaram as linhas alemãs, que devem ter sido uma tarefa muito difícil. Kurs, sinto muito que você tenha tido que passar por isso novamente. Espero que você possa encontrar alguma paz e conforto em saber que a guerra finalmente acabou. A máquina iniciou um ataque em todo o mundo, no dia 26 de novembro de 1941, um grupo de porta-aviões japoneses. Ei, por que não começar a navegar no norte do Pacífico? A Target era uma base naval dos Estados Unidos no Havaí, e estávamos muito orgulhosos de servir naquele belo local. Foi chamado Pearl Harbor. Você sabe, o que havia sido confinado principalmente. Estava na hora de um novo capítulo na Guerra Europeia. É hora de falar sobre o conflito global mais mortal da história. A história humana é um tópico tão interessante, não é? Você, meu querido amigo,